Vamos começar mais uma live daqui a pouquinho. Começaram a chegar os fãs da Roberta Jalfim. Hein, Silvio? Tudo bom? Meu grande amigo Luiz Stanger, de Vitória. Como é que tá por aí? Tá me ouvindo direito aí? Beleza, dado. A família inteira começando a chegar, os amigos, os curiosos. Vamos convidar aqui a Robertinha. Chamei a tua irmã? Não, tô aqui. Ah, tu tá aí? Ah, tá. Olha ali a Fernanda dizendo que está direto de São Paulo para te ouvir. Ela disse que é para me ouvir, mas é mentira dela, é para te ouvir, eu sei disso. Eu conheço essas manas. Robertinha, faltam 2 minutos para a gente começar a live, tá? Eu sempre peço para a pessoa entrar antes aí para ver se a iluminação tá boa, se o sinal tá bom, se o som tá bom. Tu tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Tá, eu também tô te ouvindo bem. Ou Deixa eu entrar. tenta, não. Não entendi o que tu falaste? É uma pessoa que entrou aqui para nos assistir. Ah, tá. Na verdade, é um grande chefe de cozinha. Ah, é? Que legal. A outra banda também entrou aí há pouco. É a família. Agora entrou a mamãe, né? Agora entrou a mamãe, né? Óssea. Tu não sabe, eu vou te dizer isso agora, tu não vai acreditar, mas é um fato, tá? Essa eu acho que é a 30ª tanta live que eu faço. É, Tu não vai acreditar, mas essa é que eu tô mais nervoso. Mais que Eu eu. tô, eu tô ansioso. Quanto mais a gente gosta das pessoas, mais ansioso a gente fica. E a proximidade que a gente tem pelo parentesco e tudo, pela tua história que eu conheço e pela admiração que eu tenho por ti, pelas tuas irmãs, enfim, principalmente pela tua mãe, é muito grande. Isso me deixa emocionado. E quando eu me sinto emocionado, eu fico nervoso, né? Eu não sei muito bem o que dizer. A mente ela fica um pouco ofuscada, mas depois com o tempo a gente vai colocando tudo no seu devido lugar, né? E, e eu queria te dizer o seguinte, já são 8 horas, tá? O pessoal já entrou aí, está entrando, vai entrar mais. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para participar dessa live, tá? As minhas lives elas não têm a pretensão de serem assim muito populares, de ter um público muito grande e tal, mas não, é mais um registro que eu deixo para as pessoas que me seguem, me conhecem, sobre quem eu admiro, quem eu gosto, quem de alguma maneira faz parte da minha vida, né? Então, eu faço questão de convidar, conversar e tal, e eu tenho certeza que se eu quiser, eu vou fazer lives para o resto da vida, né? Porque tem muita gente legal nesse mundo, como tu, que a gente precisa conversar, né? Então, é, uma felicidade estar conversando aqui contigo, Robertinho. Bom, eu agradeço o convite.
Me senti muito honrada quando recebi tua ligação. Em estar aqui, ter minha fotinho no teu Instagram ao lado de tantas pessoas que eu admiro. E principalmente tu, né? Que sempre que a gente se encontra, tem uma troca, uma conversa muito gostosa, porque a gente acredita em muitas coisas semelhantes. Como? Algumas ideias gerais, nosso tempo. Eu prometi umas coisas para ti, né? Eu não sei se eu vou conseguir cumprir até o fim, mas vamos tentar, né? Agora, certamente é o seguinte, a gente tem valores comuns, né? A gente gosta de um ambiente livre, onde a gente pode exercer, vamos dizer assim, a nossa criatividade, realizar os nossos sonhos, criar valor, né? É isso que tu faz todos os dias, não? Não é para isso que tu acorda? Exatamente. Graças a Deus. Para levar a felicidade para algumas pessoas. Graças a Deus eu lido com coisas boas no meu dia a dia, né? Pelo menos lidava no ano passado. Esse ano já está um pouquinho mais delicado, mas estamos tentando. Robertinha, conta um pouco para mim assim a história da tua vida, a tua trajetória. Quer dizer, qual é a tua origem, onde é que tu estudou? Eu sei que tu participaste do IEE, de que maneira o IEE contribuiu para ti e vice-versa, de que forma a tua formação influenciou no teu trabalho, como é que tu entraste nessa atividade? Conta um pouco a tua história aí para gente ficar sabendo. Tá, então. Eu estudei, fiz toda minha escolaridade foi no Colégio Israelita. Entrei com 2 anos e acabei o segundo grau lá, né, até o terceiro ano. Uhum. Entrei na arquitetura e no ano que eu entrei na arquitetura, que foi em 96, a Yara, né, que é minha mãe, minha sócia hoje, na época estava se aposentando pelo Estado, porque ela era assistente social, trabalhou muitos anos no Hospital Psiquiátrico São Pedro, e ela resolveu empreender e abrir uma empresa de eventos. Ela tinha muito esse dom, ela gostava muito de receber, enfim, e ficar parada, queria trabalhar, e ela abriu essa empresa em 96, que foi simultâneo à minha entrada na faculdade de arquitetura. Durante a minha faculdade, eu fiz vários estágios, inclusive tive a oportunidade de trabalhar num órgão público, né? Trabalhei no DEMAB, fiz um estágio no DEMAB, e no meio da faculdade eu já comecei a ajudar, então, a minha mãe em alguns projetos de alguns eventos. E quando eu vi, eu acabei a faculdade já trabalhando com ela, já foi parte da arquitetura efêmera, né, nessa parte de criação dos projetos para alguns eventos, criação de cenários, e a partir dali a gente então formou uma equipe e uma empresa que o ano que vem está fazendo 25 anos no mercado, né? Durante o processo lá da empresa, a gente teve algumas consultorias, né? E numa dessas consultorias, que foi com o Guinter Staub. O Guinter. O Guinter, exatamente. Ele me sugeriu que eu deveria entrar no IEE. E eu te confesso que eu não tinha nem noção o que era o IEE, nunca tinha escutado falar disso. Né? Fui atrás, me informei, fui indicada pelo Sérgio Levin, na época, e te confesso que aquilo ali para mim foi muito mais que uma faculdade, foi uma lição de vida, um aprendizado eterno que eu usei muito durante os meus anos que eu virei empresária, né? Aprendi a ser empresária. Então, Tu sabe que eu não sabia desse que tu tinha feito arquitetura, nem que a tua mãe tinha trabalhado no que trabalhou. É uma coisa interessante, né? Agora, o Guinter Staub, eu participei com ele, nós fomos colegas muitos anos na DVB, e o Sérgio Levin é um amigão, né? O Sérgio Levin daqui uns dias vai estar aqui também. Tem uma história muito bonita para contar. E não poderia ter tido
outro cara melhor para te indicar para o IE do que ele, né? Ele foi o 15º presidente do IE e fez uma excelente gestão. É um cara sensacional, gosto muito dele. Não, Mas e aí começou a tua atividade na empresa? Aí a gente começou a empresa, daí, na verdade, ali no final da faculdade, então eu já estava realmente, todos os estágios que eu fiz, nenhum me despertou tanto interesse como o lado da arquitetura efêmera, que era o que eu comecei ajudando e depois trouxe para o dia a dia da empresa, né? Uhum. Essa questão. E hoje aí, graças a Deus, nós já temos uma empresa forte, estamos há 25 anos, como eu já falei, no mercado. Tínhamos uma média de 80 a 90, chegamos já a 100 eventos no ano. Poxa. E agora esse ano deu uma grande virada, né? Então estamos passando por um momento super delicado, mas que eu posso te dizer que, como todo mundo, tiramos grandes aprendizados desse ano, conseguimos sobreviver a muito custo. Uhum. Realmente vimos o mercado inteiro caindo e muita gente deixando de trabalhar no meio pelo caos que se tornou, né, em função da pandemia. Isso é uma tristeza, né? É o setor, junto com o turismo, de modo geral, eu acho mais afetado, né? Porque a partir do momento em que o governo impede as pessoas de se reunirem, de festejarem e tal, mesmo quando elas tomam todas as precauções necessárias, muitas vezes até que não são comprovadamente eficazes, né? É uma tristeza, né? Porque existe aquela ideia, eu tenho certeza que tu vai concordar comigo, porque tu é uma demonstração disso. Existe aquela ideia falsa do governo de que existem atividades essenciais e não essenciais, né? Como se colocar o prato de comida na mesa não fosse essencial, né? Quer dizer, tu que produz aquilo, que trabalha para aquilo, que dedicou 25 anos da tua vida para criar aquilo, oferecendo um determinado serviço. De repente o governo diz assim, olha, problema teu, arbitrariamente eu acho que tu não pode trabalhar, então tu não vai trabalhar. E se tu fores trabalhar, eu vou usar a coerção para te impedir, né? Isso é um descalabro. É um descalabro e algumas pessoas, inclusive, acham feio que eu estou trabalhando, que eu sou irresponsável por isso, que eu não tenho responsabilidade, mas ter responsabilidade que eu sigo trabalhando, porque a nossa ideia de forma nenhuma é infringir regras, não é isso, é cumprir as regras que estão nos protocolos, nós seguimos essas regras, é trabalhar com eventos seguros, mas uma cadeia de pessoas que dependem de nós, que está sem trabalhar. A área de eventos, o setor de eventos hoje tem muito funcionário, garçons, seguranças, equipe de limpeza, montadores, profissionais liberais, freelancers, técnicos de som, né, que são que de uma hora para outra se tiveram seus Rendimentos. Exatamente, seus rendimentos cortados abruptamente. Isso nós estamos falando aí de já 9 meses, né? E é um mercado que está pagando o pato sozinho, né? Essa é a palavra, assim, né? Porque não existe nenhum estudo científico que mostre que o aumento que teve nos últimos meses, né, das UTIs, enfim, foi gerado por algum evento, né? Então isso é engraçado, né? Assim, e aí tu parte da premissa assim, eventos não pode, né? Não estou falando de eventos grandes, festas para 300 pessoas com pista de dança. Estou falando de pequenas reuniões, eventos corporativos, como era o caso da posse do IEE, que ia seguir todos os protocolos exigidos pelo governo, né?
E na verdade, shoppings pode, né? Então, praças públicas não pode, mas lugares fechados com ar-condicionado, que é um alto elemento de... Propagação do vírus. Pode continuar aberto. Então, assim, é isso que nos assusta, né? Por que o nosso mercado, o avião, né? Agora, a nossa presidente da associação, que eu sou vice, a Cláudia Fattori, avião, né? Tu viaja lado a lado no avião. Então, assim, é isso que nós levantamos, assim, e nos deixa perplexos, né? Por que alguns podem trabalhar e o nosso mercado não pode? É tu querer trabalhar e ter uma barreira que te diga, não, tu não pode trabalhar. O que me parece nessa situação é o seguinte: há duas coisas que a gente precisa discutir profundamente. Uma, em primeiro lugar, é o fato de que as medidas, elas, como tu disseste, elas não têm comprovação científica de que elas são eficazes, né? Mas isso, para mim, é totalmente irrelevante. O que é relevante para mim é o seguinte: a partir do momento em que tu estabelece um evento, as pessoas, elas têm livre-arbítrio. As pessoas que temem, né, não devem ir. As pessoas que estão preocupadas em não transmitir o vírus para outros não devem ir. As pessoas que são vulneráveis, né, os que têm comorbidade, com mais idade, não devem ir em lugar nenhum, devem se proteger mais do que os outros, né? Porque o contágio, ele não apenas ele é inevitável, ele vai acontecer de qualquer maneira, como ele é necessário para que a gente supere o problema da pandemia, né? Afinal de contas, ninguém revogou a lei da imunização de manada, isso, ou de rebanho, né? Isso não foi suspenso, isso é um fato científico, né? Que certamente vai diminuir o número de mortos e de contágio a partir do momento em que a gente tiver um número mínimo de pessoas contaminadas, tá? Com anticorpos, etc., né? Não precisa nem a vacina estar aí, isso vai acontecer com o tempo. A vacina só vai prevenir, ou vai acelerar ou vai prevenir que haja no futuro novos casos, né? Se os anticorpos não forem fortes o suficiente para evitar futuras contaminações. E o governo simplesmente não leva isso em consideração. Eu fico imaginando o seguinte: tu que faz festas, tu reúne pessoas de todos os tipos, pessoas que bebem, que não bebem, sujeitos agradáveis, desagradáveis. Eu fico imaginando como é que seria se tu te visse como um governante desses fazendo a gestão de uma festa. Como é que tu lida com esses inconvenientes? Como é que funciona isso? Quais inconvenientes, desculpa? De tu ter pessoas que não são responsáveis, que são que não sabem se comportar, que bebem demais, que usam drogas, que são violentos, que querem briga, etc. Quer dizer, tu dentro da festa é autoridade, né? Eu imagino. Mais do que a própria dona da festa, né? Ou não? Não, um pouco sim, porque a gente vê algumas coisas que muitas vezes os convidados e o dono nem ficam sabendo, né? Então, isso realmente acontece muito, né? A gente que organiza um evento, a gente diz que a gente é um maestro, né? Porque a gente está coordenando muitas vezes ali mais de 30 equipes e muitas vezes tu tem mais pessoas trabalhando do que convidados, né? Então, tu tem que realmente saber administrar isso e acontece, né? Acontece esses imprevistos como o uso de drogas, pessoas que bebem demais. E aí tu tem que ir administrando de uma maneira, como tu mesmo disse, que cada um tem que ser responsável pelos seus atos, né? Então... Me diz uma coisa, Robertinha, tu tens feito eventos em vários lugares do mundo, né? Eu não sei exatamente qual é a tua área de atuação geográfica, mas eu sei que uma ou outra festa que eu ouvi falar, ou muitas delas até eu fui convidado, aconteceram fora do Brasil, né?
seja no Uruguai, na Itália, na Suíça, não sei aonde. Como é que é em cada um desses lugares? Quais são os regramentos para isso, tá? Qual é o comportamento do pessoal que tu contrata? Eu imagino que tu contrate pessoas do local. Qual é a característica das pessoas que frequentam as festas? Dá assim faz uma análise psicológica, comportamental desse universo aí que tu lida. Já fez eventos na Itália, Espanha, República Dominicana, Uruguai, enfim. E para nós é muito gratificante porque é bem isso, a gente sempre aprende muito com as culturas locais, né? Tem algumas coisas que não mudam muito. Eu acho assim, se tu resolve casar em algum lugar fora do Brasil, algumas coisas da cultura daquele lugar eu acho importante respeitar, né? Como Uhum. a alimentação, alguns hábitos locais. O que é muito diferente do nosso, né? Que é a questão de restrição sonora. Em toda a Europa, por exemplo, existe pelo menos na Itália e na Espanha. Então, eu acredito que seja em quase todo o estado, em todo o território europeu. A música não pode, depois das 22 horas, tu não pode ter som em áreas externas. Não pode, Uhum. nenhuma. Não existe pagar multa, não existe. Então, assim, para tu ter noção, esse evento que eu acho que tu está mencionando, que foi na Itália, tinha uma baita estrutura montada, eram 200 pessoas num todo, numa área externa, onde a festa acontecia tranquilamente e quando chegou às 22 horas, todos os convidados foram convidados a se deslocar para um salão interno do hotel para continuar. Uhum. Então, algumas regras locais são importantes de serem seguidas. O nosso estilo de evento é muito diferente deles, né? Aquele estilo tudo muito pontual, regrado, com horário para começar, horário que tem que entrar bebida, horário, sabe? Horário que acaba, né? Aquela coisa assim, eles têm essa nossa dinâmica de evento que não tem hora para, né? Assim, não tem hora para acabar para eles. Isso, né? Então tu tem que explicar que aqui no Brasil a coisa não simplesmente não chega uma hora, né? As festas americanas também chega uma hora, apaga e assim, né? Acende a luz e Não tem flexibilidade nenhuma, não tem o jeitinho. não tem o famoso jeitinho brasileiro, que aqui tudo sempre acha que dá para dar um jeitinho, vamos falar com não sei quem. Não, lá as regras são muito claras, assim. A dona Yara Jalfim lembrou que tu também faz festa em Portugal, né? Fizemos um casamento o ano que vem, não, o ano passado, em Portugal, fez um ano agora. Voltando ainda nesse assunto, a gente geralmente, questão de música, isso é uma coisa que não dá para ser do local. Então, o DJ é uma coisa que a gente sempre sugere levar, porque o nosso estilo Uhum. de música é muito diferente dos estilos locais. Mas a gente sempre acha importante valorizar, de novo, é isso que eu te falei das culturas locais. Então, obviamente, no casamento de Portugal, o evento foi numa vinícola. Então, assim, foi a comida extremamente tradicional ali da região, questão de muitos doces com ovos, bacalhau, enfim. Então, sempre é valorizar um pouco sem dúvida nenhuma, valorizar um pouco da cultura local. Betinha, me diz uma coisa, obviamente que o pessoal quer saber de algum fato curioso que aconteceu numa das tuas festas. O que tu costuma contar assim e rir em casa? Que tu possa contar pra gente. Deixa eu pensar. A gente já teve noiva que chegou na igreja, não pôde entrar porque a mãe ainda não estava atrasada. Então, mãe de noiva atrasada já gerou bastante Estresse. estresse. A gente teve uma festa de 15 anos muito grande no interior e estava se armando um temporal, tipo o que está se armando agora aqui em Porto Alegre, e deu Uhum. um grande estouro e apagou a luz.
a bater palma achando que era a entrada da aniversariante. E, na verdade, não era a entrada da aniversariante, era o gerador que tinha estourado, assim, tinha dado um... E aí entra o improviso. Aí entra muito improviso. Eu me lembro que nessa hora eu fui para fora, assim, chovia cântaros. E fiquei ali do lado do técnico que estava tentando solucionar o problema. E a gente, graças a Deus, conseguiu solucionar, deu tudo certo. Mas choveu tanto aquele dia que o gerador ficou atolado no jardim dessa casa por uma semana, de tanto barro que formou, assim, foi uma chuva realmente muito tensa, assim. Tem várias histórias, assim, mas essas são as que me lembram. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar, que é a seguinte: eu acho fantástico o investimento que. Eu tenho 3 filhos, tu conhece meus 3 filhos, né? Obviamente, e eu fiz isso quando eles eram pequenos. Mas na época não tinha tudo isso que a gente vê hoje. As festas de 1 ano, 2 anos, 3 anos das crianças são uma coisa impressionante. Parece que tu está vendo a Disneylândia, né? Ou uma produção similar. Pelo menos as festas que eu vejo que tu fazes, que de vez em quando tu posta no Instagram. Como é que é essa experiência das crianças e dos pais com relação às festas? Eu acho que os pais aproveitam mais do que as crianças, ou é falso? Não, é verdade. Até porque, assim, hoje em dia, o mercado de festas infantis cresceu muito, 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 muito. E, digamos assim, a festa de 1 ano, que é uma festa que 90% eu acho dos pais gostam de comemorar e fazer uma festa grande, é uma festa direcionada para os pais, né? A criança, Claro. ela ainda não participa, mas o que eu vejo assim muito, os pais querem comemorar, né? É um ano especial para os pais, principalmente quando é o primeiro filho. Então, realmente, as festas tomaram uma proporção maior do que eram antigamente, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje diversos fornecedores maravilhosos em Porto Alegre, né, que nível internacional, assim, que atendem muito bem o nosso mercado, mas realmente, assim, os eventos tomaram proporções de um nível muito alto, né? Uhum. Agora, esse pioneirismo, porque eu posso dizer, eu acho, eu não sei se eu estiver errado, tu me corrige aí. Mas vocês têm um certo pioneirismo na produção dessas festas de altíssimo nível, né? Com toda essa produção e tal. Quer dizer, vocês ajudaram a construir uma cadeia produtiva que até então não existia, né? Como é que isso se formou? Como é que foi se desenvolvendo essas relações dentro desse mercado? Eu acho que quando a Yara começou, há 25 anos atrás, existiam em Porto Alegre umas 2 ou 3 empresas, né? E com Uhum, certeza, no ano surgem milhares. E a Yara, até no início, viajou muito, trouxe muita coisa de fora, na época dos Estados Unidos, enfim. E isso vai agregando muito, né? E trazendo muita referência. Hoje em dia, com a questão do Instagram, com a entrada da internet no mercado, tu consegue hoje ver uma festa que está sendo feita do outro lado do mundo, né? Então, rompeu muito essas barreiras. Então, hoje tu vê uma mega produção que é feita lá em Nova York e a cliente chega na tua mesa e te mostra, eu quero isso. E uhum, também ajudou muito o mercado a se desenvolver, né? A nossa proximidade também com São Paulo, que é um eixo fortíssimo de grandes eventos, né? Então, as referências estão aí para todos. Então, é o que eu digo hoje, fazer um evento bonito tá na mão de qualquer um, né? Tu pega ali hoje um Instagram, tu abre, tu vê festas no mundo inteiro. Agora, o grande diferencial que eu digo, quando a pessoa te contrata, é a experiência dela na hora que dá o problema na hora do evento, né? Porque, uhum, como tu disse, a gente movimenta milhões, dado hoje que emprega muita gente,
como eu te falei, nós temos casamentos que nós temos mais de 100 empresas trabalhando para a realização daquele evento. Então, e cada um hoje está se especializando, cada equipamentos de última tecnologia, máquinas ultramodernas de foto, de vídeo, enfim. Então, o mercado, cada vez, ele assim, maravilhosa. Uhum. Me diz uma coisa, Roberta, que eu estava pensando aqui. Tu és daquele tipo de fornecedor que faz tudo que o teu cliente pede, ou tu é o fornecedor que faz questão de fazer a mentoria, a curadoria do trabalho, ou seja, tu não faz qualquer coisa. Tu faz aquilo que tu acha que é certo, aquilo que tu valoriza. Não, eu faço o que é certo, o que valoriza, mas eu tento sempre atender o que o meu cliente pede. Se é coisa que eu acho errada, né? Já tive, não vou citar, mas alguns casos de algumas ações que ele queria fazer no evento que eu não concordo em termos de responsabilidade, eu não assumo e digo Uhum. que fazer. Mas eu sou muito perfeccionista, detalhista, e eu estou em cima de tudo sempre. Então, dias que tem eventos, eu acompanho 100% da montagem e 100% da realização do evento. Então, num sábado, por exemplo, os sábados de 2019, eu trabalhava 24 horas ao dia, né? Tu chega no evento às 8 e sai às 6 da manhã, né, de domingo. Uhum. Então, assim, esse grau de perfeição, de sempre atingir o ótimo, eu tenho muito, eu me cobro muito, né, em atingir isso. Mas se alguma coisa está errada com a minha conduta de ser, eu não faço. Quer dizer, tu é daquelas como eu que não acha que o ótimo é inimigo do bom. Quer dizer, não há nada melhor do que o ótimo, né? Eu acho. Para nos guiar no trabalho. Eu tento sempre, para mim, o bom não me agrada. Eu preciso atingir o ótimo. Eu acho que a É, pessoa, quando o bom é o inimigo do ótimo, né? Porque se tu te satisfaz com o bom, tu nunca vai chegar no ótimo, né? eu busco a perfeição. Eu sei que tem vezes que a gente não consegue, mas eu acordo de manhã tentando atingir o meu. Para mim, isso é o mais importante, é a perfeição. Assim, eu acho que a gente acorda para isso, porque para o bom, né, fica tudo Pro bom tem um monte de gente fazendo, né? mente. E eu acho que é aí que tu te destaca, né? É quando tu quer se diferenciar e se diferenciar dos demais, né? Não adianta, assim. Porque tem algumas pessoas, vou fazer assim, tá bom, tá ótimo, e vou para casa descansar. Eu não. Eu fico lá até, se tiver que fazer 30 vezes para a coisa ficar certa, eu vou fazer. Vou fazer. É por isso que eu te chamei de heroína, né? Porque na luta tem todo tipo de gente, né? Mas aquelas que realmente se superam, aquelas que são heroínas nessa luta, são muito poucas. E a gente conta nos dedos, né? E tu, para mim, é um exemplo disso. Bom, Isso me leva a uma outra questão para ti, assim, eu sou teu primo, eu gosto de ti, sou teu amigo, a gente se dá tri bem, eu amo a tua mãe, as tuas irmãs, mas me conta aí como é que é trabalhar em família. trabalhar em família. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que eu admiro muito a minha mãe, que abriu a empresa lá atrás, né? Uhum. Não tinha uma visão do que era ser uma empresária. E querendo ou não, o sucesso da nossa empresa hoje, nesses 25 anos, é todo o mérito dela, né? Então, tem esse lado positivo da família estar junto e crescer junto. Trabalhar com eventos é uma coisa que demanda muito da vida
particular. E a família que estão aqui nos ouvindo, assim, a nossa vida é 24 horas eventos, nos almoços, na janta, nos domingos, os cunhados já não aguentam mais. Então, assim, por isso que eu digo que tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, como todo trabalho, gera algumas discussões, tem vezes que há diferenças de ideias, né? E algumas brigas familiares, digamos, tu não tem muito o limite de até onde tu pode ir, né? Então, são brigas mais acirradas, assim. A gente Normal, toda família tem isso quando trabalha junto, né? Mas é bom porque, graças a Deus, a gente consegue virar a página e, né? No trabalho é a Roberta e Ari, mãe e filha. A gente nunca ele dizia, eu adoro vir aqui, porque quando estão as duas na mesma reunião, ele dizia, porque a Yara diz A e a Roberta diz B. Então isso é legal também, porque eu tenho certeza que a experiência da Yara, né, do início, todo o know-how que ela tem, todo o conhecimento, isso agrega muito, né? E eu entro com uma outra parte mais objetiva, mais de montagem, de criação, e a Yara entra mais nos detalhes, no requinte. Então, a gente realmente se complementa muito, né? Então, tem a sua opinião até pela diferença de idade e de épocas, né? Então, eu acho que isso só ajuda. Sem dúvida. A soma do conhecimento de vocês e a experiência de vocês é muito maior do que a de cada uma, né? Então, soma isso e tira daí proveito, né? Sem dúvida alguma. Sim. Como é que vai ser agora, Robertinha, com essa parada brusca que novamente o governador está impondo para nós, e até agora o evento do EE, né? Era tu que estava fazendo o evento do EE? Não, não era eu, mas eu encontrei a Júlia esses dias. Uhum. Cumprimentei ela, que eu fiquei muito feliz, né, que ela ia assumir a presidência do IEE, a segunda mulher a assumir esse cargo. Na época que eu estive lá, nenhuma mulher chegou à presidência, enfim. Sim. E eu elogiei. As mulheres estão tomando conta, né? Hoje tem mais, eu acho que mais da metade dos membros do IEE são mulheres, e agora a presidência já, elas tomaram conta, né? Bom, que bom. Com muita qualidade, como não poderia ser diferente, né? Não, agora eu me perdi onde é que nós estávamos ali. Nós estávamos num momento aqui em que a tua mãe dizia que a Roberta está sendo muito modesta, ela é muito técnica, empreendedora e afetiva, tá? Aí que a gente se perdeu. Não, não é aí. A gente se perdeu quando a gente estava falando do governador ter impedido o IEE de fazer a posse tardia já da Júlia, porque a Júlia está na presidência desde abril passado, né? A gente veio, a gente não, a diretoria veio transferindo a posse oficial, formal, vamos dizer assim, festiva, mais festiva do que oficial, desde abril, né? E agora, quando parecia que, oba, vamos lá, de novo vem esses tiranetes aí dizer que a gente não pode fazer o que quer. Ponto em específico é uma pena, porque é um evento corporativo, onde, assim, tu conseguiria perfeitamente que o evento saísse, seguindo todos os protocolos que já foram testados, já tiveram eventos teste, vocês iam fazendo um espaço grande, seguindo o distanciamento, 4 pessoas por mês. Então, assim, é isso que é triste da área de eventos, proibir eventos que são viáveis de acontecer, né? A gente quer seguir todos os protocolos necessários, mas isso nos deixa assim. E o que acontece? A gente parou de trabalhar desde o dia 18 Tá trancando a de março. internet? Tu tá sentindo que tá trancando? Tivemos, sim, um pouco. Eu acho que é por causa do temporal, não sei. É que aqui tá relampejando.
Alô? Tá me escutando? Agora sim, deu um probleminha na minha internet aqui, eu mudei o sinal. Vamos de novo. Então, em março, que eu estava comentando que em março, quando a gente teve o primeiro bloqueio, nós tivemos, assim, 6 eventos cancelados. Nós estamos com 15 eventos parados, aguardando para acontecerem no ano que vem. Uhum. E alguns eventos que estavam para acontecer, já todos em andamento, que foram, de novo, trancados. E o que isso acarreta? Acarreta que ninguém quer marcar para os próximos meses, porque tu está na mão de um governo que um dia acorda e fecha, um dia acorda e abre. É bem delicado esse momento que nós estamos passando. Então, assim... O governo nunca chegou a conversar com vocês a respeito desses protocolos ou chegou a conversar? Existem vários grupos que estão à frente desse contato com o governo. Foram feitos eventos testes, inclusive lá na Fiergs, com todos os protocolos, para mostrar que eles poderiam acontecer alguns tipos de evento, né? Claro, sem pista de dança, com distanciamento de pessoas por mesa, conferência da medida na entrada, a lista de todos os participantes para, no caso de acontecer alguma coisa, né, tu poder entrar Poder fazer o rastreamento. Mas sem sucesso, sem maiores sucessos. Eu até falei com o Ricardo Gomes, né, com muito orgulho, nosso atual vice-prefeito. Eleito. Vamos ver se a gente melhora o ano que vem. Agora, é interessante o seguinte, que todos esses protocolos que os eventos corporativos oferecem, né, e atendem, seguem, eles não foram cumpridos, né, na semana passada, aí, tempo de eleição, tempo de agitação para angariar votos e tal. Tu viu, assim, os políticos, esses seguirem algum protocolo adequado? Ou é mais ou menos esse o protocolo que as corporações utilizam quando fazem essas festas? Ou é um pouco mais rígida? Bem mais rígidos os nossos protocolos. Eu fiz um evento corporativo semana passada para 20 empresários, aonde a gente tinha na entrada aquele tapete para limpar o solado do sapato. Todo mundo ficou de máscara, manteve o distanciamento, o álcool gel. As taças onde eles bebiam eram todas com o nome de cada um dos convidados, para não haver troca de taça. Janelas abertas para ter circulação de ar, não se ligou ar-condicionado. Então, assim, nós seguimos todos os protocolos. E é bem como tu disse, assim, a eleição não parou. E para nós que trabalhamos em eventos, estava muito claro que na segunda, após as eleições, ia haver esse rompimento novamente. Assim. Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas, sem dúvida alguma, né? Quer dizer, nós que trabalhamos na iniciativa privada, que geramos riqueza, que criamos valor, que permitimos que esses políticos vivam, porque eles vivem, afinal de contas, às nossas custas, né? Nós somos impedidos de fazer isso. Enquanto eles não, eles estão lá na boa, fazendo aquelas reuniões efêmeras que têm o único propósito de decidir sobre as nossas vidas, nos impedindo de fazer aquilo que a gente estabeleceu como propósito. Vem cá, tu consegue ainda ter vontade de levantar, sair da cama e tocar adiante? Eu tento todos os dias de manhã e é o que eu tento fazer durante esses 9 meses, assim, e te confesso que os 3 primeiros meses, assim, foram muito difíceis, assim, porque realmente no início se achava que era uma coisa a curto prazo e quando realmente a coisa foi indo e tomando proporções que ninguém imaginava, foi muito crítico, e foi muito crítico, assim, porque algumas pessoas não entendem
que alguns profissionais, algumas pessoas do mercado têm que optar entre tentar trabalhar e daqui a pouco pegar o vírus, enfim, contrair a doença, ou não ter dinheiro para levar de comida para sua família. Dos eventos, eles já teve 2 pessoas que se suicidaram por falta de... Mesmo? Então, assim, Mesmo? mesmo. Nós tivemos já 2 suicídios. Então, assim, profissionais que eram brilhantes e que hoje estão trabalhando de Uber, né? Porque eram profissionais liberais. Então, as pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas acham muito que o evento é uma coisa fútil, não fique em casa, que coisa irresponsável. Mas não, é um trabalho como qualquer outro, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É outra que movimenta muita gente. A Carolina, que está, Furmeister, que está aí escrevendo, já escreveu umas 4 ou 5 vezes te elogiando, ela disse que está tudo ao contrário, né? Quando eu falei o negócio do governo interferir nas nossas vidas. E eu me lembro lá no início das restrições que o governo começou a implantar, como presidente do Instituto Liberdade, junto com o pessoal que participa lá do Instituto, né, que tu conheces também, a Vitória Jardim, a Gabi Lambi, o Lucas Correia e tal, a gente resolveu lançar em Porto Alegre alguns outdoors questionando essas medidas, né? E um dos outdoors dizia exatamente não, dizia mais ou menos o seguinte, que nós estamos no momento derradeiro, aquele assim onde o governo se permite fazer tudo e nós, os indivíduos, somos impedidos de fazermos qualquer coisa sem a autorização do governo. Quer dizer, realmente é a inversão absoluta dos valores, né? Tu sabe que eu estou nessa luta há muitos anos, né? E eu tenho uma raiva desse pessoal que tu não sabe, tu não imagina a raiva que eu nutro dentro de mim com esse pessoal. Claro que eu consigo lidar com ela, né? Eu uso isso de combustível para produzir tudo aquilo que eu procuro fazer durante o dia e a noite, que é expor as minhas ideias ou replicar as ideias das pessoas que eu admiro na defesa daqueles valores que eu tenho como os mais caros, né? Que é a minha vida, a vida das pessoas que eu gosto, a minha liberdade, as coisas que eu construí com o meu esforço, e a minha felicidade, a felicidade das pessoas que eu amo. Quer dizer, todo mundo, cada um de nós tem isso, né? E a gente tem que enfrentar todos os dias esses caras que não têm a menor cara de... Ou melhor, que tem a maior cara de pau de nos tirarem o que a gente faz, nos tirarem a nossa liberdade, nos tirarem a nossa felicidade, em alguns casos tirarem a vida das pessoas, como tu disseste aí, e parece que está tudo bem, que nada acontece, né? Nós vamos ter quinta agora, né? Amanhã e sexta, né? Manifestações lá no Palácio Piratini, tentando iniciar talvez uma desobediência civil, alguma coisa desse tipo. Eu até brinquei com a Júlia, dizendo o seguinte, olha, parece que o auditório Araújo Viana está funcionando, né? E que os eventos lá vão ocorrer porque a empresa tem autorização da prefeitura. Eu até brinquei, quem sabe a gente faz a posse da Júlia lá no Araújo Viana, mesmo que chova, como está chovendo agora, só para mostrar a hipocrisia, a falta de lógica nessas decisões arbitrárias desses governos, né? Bom, mas isso, ok, eu falo isso em todas as lives, eu estou tentando falar contigo coisas mais amenas, mas a tua própria experiência atual demonstra que realmente a gente tem que nutrir um pouco de raiva com relação a isso, né? Porque senão a gente a gente acaba entrando numa letargia, né? É um sentimento que também move a gente para as reações necessárias contra as ações desses caras que são espúrias, né? Eu acho assim, o que a gente
não pode ficar parado, ninguém aqui quer ser irresponsável, e, né, como a gente já falou, mas eu como empresária e sabendo a cadeia que eu movimento, né, eu não posso ficar parada. Eu não posso ficar parada e ficar dormindo e esperando, né, o governo decidir que eu posso trabalhar e que as pessoas podem comemorar a vida, né? Eu acho, é bem como a gente comentou aquela hora, a partir do momento que eu quero fazer um evento seguindo os protocolos que são exigidos, eu vou convidar. Se tu não te sentir apto a participar, é o teu direito de ir e vir, né? De ir e vir, né? Então, e isso tu vê nas ruas, né? Por que a cidade está cheia, os parques cheios, porque as pessoas já não aguentam mais. Então, eu acho assim, que deixar um pouco de hipocrisia, né? Até porque muita gente já está contaminada, já foi contaminada. Claro. Eu já tive. Então, assim, eu não vou ficar Ah, tu já parada. tiveste Covid? Eu tive. Eu tive porque eu não fiquei em casa esperando, né? Eu tinha que trabalhar. Eu tomava todos os Claro. cuidados, usava máscara, chegava em casa, todo aquele ritual, tira a roupa, toma banho, tira sapato, enfim. Mas acabei pegando, enfim, peguei agora em setembro. Mas não vou ficar em casa esperando. Não vou, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. E graças a Deus eu quero levar a felicidade para as pessoas, que é o que a gente trabalha. E as pessoas não param de nos procurar. Então, assim, eventos estariam acontecendo. Eventos pequenos. Claro. Só que as pessoas acabam cancelando porque ficam com medo, porque dá denúncia, porque o outro acha errado. Então, é um momento... Ah, isso é a coisa mais triste na nossa sociedade, né? É uns querendo dizer como os outros vão viver, né? E aí tu tem essas pessoas que acreditam que viver é evitar a morte, né? Quando a gente sabe que viver não é isso. Viver é ter um propósito para realizá-lo e buscar a felicidade. Viver não é evitar a morte. Viver é outra coisa muito mais agradável, muito mais interessante do que tu simplesmente querer manter com a inanição um determinado nível de saúde, né? E essa visão de vida que essas pessoas têm, esses morféticos, vamos dizer assim, tá? Está sendo imposta para as pessoas que querem viver a vida como elas acham que deve ser vivida. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, uma sociedade coletivista, onde os governantes acham que a gente tem que viver a nossa vida da maneira como eles dizem que ela deve ser vivida, é uma sociedade falida, né? Uma sociedade em decadência, porque a sociedade ela só realmente prospera a partir do momento que cada um de nós consegue criar, manter os valores que a gente quer, que a gente gosta, para tornar a nossa vida essa única oportunidade que a gente tem, né? Eu não acredito, eu sou ateu, não acredito em vida após a morte, essas coisas. Essa única oportunidade que a gente tem, não é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Então, é uma barbaridade. Roberta, o que mais que eu posso arrancar de ti, Roberta? Conta aí por livre e espontânea vontade. O que tu gostaria de dizer para o público que está nos assistindo aí, os Acho teus que amigos, fãs, parentes, etc., a respeito dos próximos meses? Como é que tu te vê no Natal e no Ano Novo? Onde é que tu vai estar no Natal e no Ano Novo? Qual o presente de Natal? Eu sei que tu é judia, mas tudo bem, né? Vamos lá. Qual o presente de Natal que tu gostaria de receber? E o que tu espera de 2021 para ti e para o teu mercado? era um ano muito melhor do que foi o 20. Com o Melo e o Ricardo já me dá um alento em esperar algo melhor para o próximo ano. As pessoas entendam que o mercado de eventos não é o culpado do aumento do índice do Covid, não existe nenhum estudo que comprove isso, porque se tivesse tido algum evento em Porto Alegre de grande porte e tivesse, né, teve o casamento, 300 pessoas,
tiveram 100 contaminados, ok, aí é um dado, né? Existe uma comprovação, só que não existe essa comprovação e o mercado de eventos está pagando esse pato sozinho. Mas eu realmente espero um ano de 2021 muito mais leve do que foi esse, que as pessoas possam estar mais juntos, porque eu acredito muito no contato. Eu gosto muito do meio virtual, mas eu gosto muito mais de estar e abraçar e estar com as pessoas que eu gosto. Então, espero para o ano que vem. Outra coisa que eu queria também deixar muito aqui claro é que toda essa minha veia, assim, esse meu lado político, ele nasceu da minha entrada no IEE, assim, né? Como eu fiz arquitetura, eu não fui ali para a área da administração, nem para a área do direito. Se eu não entrado no IEE, eu jamais teria entendido tanto de economia e política, né? E ter meus alguns ideais e valores que foram primordiais para me tornar a empresária que hoje eu sou e a empresa que eu, junto com a Yara, a gente coordena, assim, né? Então, eu acho que quem puder ter essa experiência, ela é muito, muito gratificante, fora o contato que tu tem com pessoas que tu leva para a tua vida toda, assim, né? Eu tenho grandes amigas, minhas melhores amigas hoje são da minha época de EE. Então, isso para mim, assim, é um... Por isso que eu quis citar o Guinter, eu até convidei ele para assistir nossa live, mas ele não podia, porque a indicação dele, porque era um grupo que eu nunca teria acesso, enfim, não fazia parte do meu grupo, né? E ele foi fundamental para me tornar a empresária que eu me tornei, assim, e acreditar nesses ideais que tu defende muito bem e eu acredito muito neles, assim, né? E tem horas, assim, que eu me choco quando alguém diz para mim, mas que irresponsável que tu tá sendo, fazendo eventos, né? E eu digo, mas eu só quero trabalhar, eu só quero, né, ir fazendo o que eu faço todo dia, né? É fácil quando não é no teu, né? Assim. Existe só para não perder a oportunidade com relação a isso, quando as pessoas falam em irresponsável, né, elas estão fazendo um julgamento de valor a respeito da tua conduta, né? E estão analisando a tua ação por uma ótica ética, né? Uma ótica moral, né? E quando a gente fala de valor, assim, fala de moral, quando as pessoas dizem assim, não, mas tu está fazendo algo que eu acho que não tem valor nenhum, que tu não deveria nem estar fazendo, tu é uma irresponsável, a pessoa não tá fazendo as perguntas básicas, fundamentais, quando a gente fala isso, que é o seguinte, valor para quem e para o quê? Quer dizer, pode não ser valor para ela, que não está envolvida no processo, né? Mas para ti não, para ti o teu trabalho tem muito valor. O objetivo da tua ação tem a tua vida como propósito, como função. E as pessoas, elas são muito arrogantes, elas têm uma soberba muito grande querendo julgar o que os outros fazem, tá? De acordo com a sua régua. E isso é um absurdo, isso é autoritarismo, que não precisa ser só do governo, né? Às vezes as pessoas são autoritárias mesmo não estando no governo, né? A pior coisa que tem é quando esses autoritários chegam no governo e acabam fazendo o que fazem, como a gente está vendo agora recentemente. Então, essa questão do valor para quem e para o quê tem que ser jogado na cara de quem vier te dizer tu é uma irresponsável. Sim, mas eu sou uma irresponsável na opinião de quem e com relação ao que tu está falando. Não quero ouvir o que tu tem para me dizer porque eu sou uma pessoa responsável, sei o que eu quero, sei o que eu desejo e sei como fazer, né? E é por isso que eu tenho muita admiração por ti, é por isso que eu agradeço tu estar aqui falando comigo e com os nossos queridos aí, parentes e amigos,
E eu espero que depois dessa pandemia, aí, depois que passar isso tudo, daqui a um tempo a gente volte a conversar, porque essa live vai ter que virar muito tempo ainda andando por aí, para que tudo possa ser dito, né? Pelo menos da maneira como eu gosto de ouvir. Fiquei muito honrada com o teu convite. Como eu disse no início, assim, tá ao lado ali, figurando no teu Instagram, com a minha carinha, ao lado de pessoas que eu admiro tanto. Então é um enorme prazer, porque eu admiro muito as tuas ideias, né? Compartilho delas e quero que cada vez mais as pessoas vejam o mundo de uma outra forma, né? Tomara! Betinha, Muito obrigada, boa noite. boa noite, um beijo nas manas, na mãe, em todo mundo aí, tá? Um abraço do teu pai também. Muito obrigada, querida. Um grande beijo, um enorme prazer. Outro. Valeu, Beijo. foi ótimo. Obrigada.